Fala pessoal, voltando então para a questão de integrais duplas, né? A aplicação. Então, determine a massa e o centro de massa de uma lâmina triangular com vértices em 0, 0, 1, 0 e 2, 0, 2, se a função densidade dessa lâmina for ρ de xy igual a 1 mais 3x mais y, tá? Bom, pessoal, aqui a gente tem algumas considerações, algumas ponderações, tá? Para a gente recordar. Primeira delas é a questão da massa. Então, a massa ela pode ser definida, né, como a integral dupla da região de domínio da função densidade, tá? O momento em x, né, e o momento em y dessa lâmina pode ser definida como as integrais, né, de y vezes a função densidade e x vezes a função densidade, integrais duplas, tá? E o centro, né, de massa ou centro de gravidade, que é o x traço, tá, que é esse pontinho aqui, ele é dado por 1 sobre a massa vezes, né, no caso, a nosso momento em y, tá? E o y é 1 sobre a massa vezes o momento em x, tá? Que são essas integrais. Para começar, então a gente vai ter que calcular a integral, determinar a massa dessa nossa lâmina, tá? Mas antes, né, a gente precisa estar definindo então qual é a nossa região D. Tá? Então, a nossa região D, região de integração, os nossos parâmetros, eles vão estar associados a 0 a 1 para x. Tá? O x ele apresenta uma variação, então, de 0 até 1. Enquanto que y, tá, não é uma região retangular, ele vai do eixo x, que é o eixo 0, tá, até a reta definida por y igual a 2 menos 2x. Tá? Então a gente tem aqui que o y ele apresenta uma variação de 0 até 2 menos 2x. Tá? Então a nossa massa vai ser igual à integral da integral. Lembrando que x está com variáveis numéricas e y está com variáveis algébricas. Então, a nossa última integral ela é na numérica, de 0 a 1, e a nossa primeira integral vai ser na algébrica, que é de 0 a 2 menos 2x. Tá? Da nossa função, então, densidade, que é dada por 1 mais 3x mais y. Então, dy dx. Tá? Então, nossa primeira integral, vamos fazer aqui número 1, é a integral de 0 a 2 menos 2x, da nossa expressão 1 mais 3x mais y em dy. Essa integral vai ser dada, então, por y mais 3x vezes y mais y ao quadrado sobre 2, tá? Integrado de 0 até 2 menos 2x. Tá? Para 0 vai zerar tudo, né? Então vamos jogar só o extremo superior. Teremos 2 menos 2x mais 3 vezes x vezes 2 menos 2x mais 2 menos 2x elevado ao quadrado sobre 2. Tá? Vamos fazer aqui todas as simplificações possíveis, né? Aqui seria menos 0, só para a gente recordar, tá? Menos 0. Desenvolver isso aqui o máximo possível para ver se isso vai nos ajudar em algum momento. Tá? Então a gente já pode fazer a distributiva aqui e aqui a gente aplicar o produto notável. Tá? Então nós teremos 2 menos 2 vezes x, 3x vezes 2 são mais 6x,
3x vezes menos 2x vão ser menos 6x ao quadrado, tá? Mais produto notável, quadrado do primeiro, então 4, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 2, 4, vezes 2x são 8x, então menos 8x, mais o quadrado do segundo, que vai ser 4x ao quadrado. Né? Toda essa expressão dividida por 2, fazendo a simplificação possível. Né? Então a gente vai ter aqui 2, menos 2x com 6x já são mais 4x, tá? Menos 6x ao quadrado. Simplificando essa expressão, a gente vai ter aqui mais 2, menos 4x, mais 2x ao quadrado. Tá? Então, a resolução ou a resposta da nossa primeira integral vai ser 2 mais 2, 4, menos 6x não tem mais ninguém, né? Quadrado, tem um mais 2x ao quadrado, então menos 4x ao quadrado. 4x com menos 4x, zerou. 2 mais 2 são 4. Né? Então, a gente chega nessa primeira resolução da nossa integral. Partimos, então, para a nossa segunda, a segunda integral. A segunda integral vai ser a integral de 0 até 1 de menos 4x quadrado mais 4 integrado em relação à variável x. Tá? Então, menos 4x ao cubo sobre 3, mais 4x, isso então de 0 até 1. Então, a gente teremos aqui menos 4 terços mais 4 menos 0, o que vai nos dar um resultado de 3 vezes 4, 12, menos 4, 8 terços. Né? Ou, no caso, a nossa massa é de 8 terços unidades de massa. Tá? Não falou qual que era a unidade, se era quilogramas, então só o M, unidade de massa. Tá? Muito bem. Fizemos a primeira pergunta referente ao que ele quer. Qual é a massa? A massa é essa. Precisamos, então, calcular o centro de massa, né? A posição, a localidade onde que essa massa toma como representação. Tá? Para isso, a gente vai precisar calcular o momento em Y e o momento em X. Tá? E depois eu multiplico o valor dessa integral por 1 sobre M e assim a gente consegue o valor mais rapidamente. Tá? Então vamos aqui para o momento em X. Tá? O momento em X ele vai ser dado então pela integral da integral de 0 até 1, de 0 até 2 menos 2x, da nossa função, né, no caso momento em x, y vezes a função. Então eu vou multiplicar essa expressão inteira por y. Tá? E multiplicando ela inteira por y, a gente vai ter y mais 3x vezes y mais y ao quadrado de y dx. Tá? Então a gente vai começar aqui fazendo a primeira integral. A primeira integral é a integral de 0 até 2 menos 2x. Tá? Aqui talvez fosse interessante fazer um procedimento inverso, mas bom, tomei o caminho mais difícil, agora já foi. Tá? Eu poderia inverter, eu poderia falar que é de 0 a 2 para y e de 0 até essa equação inverter na variável x. Mas bom, não fiz isso, então trabalhemos dessa forma. Então 3xy mais y, opa, não fecho parênteses ali ainda,
y ao quadrado dy. Tá? Então teremos y ao quadrado sobre 2 mais 3 vezes x vezes y ao quadrado sobre 2 mais y ao cubo sobre 3. Tá? E isso calculado de 0 até 2 menos 2x. Tá? Para 0 vai retornar 0, então a gente vai substituir e calcular a nossa função. Tá? Então, teremos 2 menos 2x elevado ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes x vezes 2 menos 2x elevado ao quadrado sobre 2, mais 2 menos 2x elevado ao quadrado, elevado ao cubo sobre 2. Tá? Então aqui são dois produtos notáveis rápidos, né? Agora tem esse elevado ao cubo, então eu vou fazer aqui um parênteses, né? Que é o caso de a menos b elevado ao cubo, certo? E a menos b elevado ao cubo, ele vai ser dado por, tá, gente? Assim, uma forma mais rápida. A elevado ao cubo menos 3 vezes a ao quadrado vezes b mais 3a vezes b ao quadrado e menos b elevado ao cubo. Tá? Ele vai estar gerando esse polinômio para a gente. Tá? Então, no primeiro, tanto esse quanto esse serão iguais, isso aqui é uma grande vantagem. Na verdade, a gente já até calculou essa expressão vai retornar para a gente 4 menos 8x mais 4x ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, vai ficar 2 menos 4x mais 2x ao quadrado. Tá? A gente vai ter essa expressão aqui como resposta. Tá? Então, 2 seria 4 sobre 2, daí menos 8 vai ficar menos 8x sobre 2 menos 4x, e 4x ao quadrado, que vai gerar mais 2x ao quadrado. Tá? Mais 3 vezes x, vezes o mesmo resultado, tá? Então, menos 4x, mais 2x ao quadrado, mais agora essa expressão. Né? Então, essa expressão, nós teremos aqui o cubo do primeiro, que é 8, tá? Menos 3 vezes o quadrado do primeiro, então 3 vezes 4, 12, vezes o 2x, tá? Então, vamos ter menos 24x, tá? Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Então, 3 vezes 2, 4, vezes 4, 16. Então, mais 16x ao quadrado, menos esse cara elevado ao cubo. Então, vai ser 8x elevado ao cubo. Todo ele dividido por 2. Tá? Então, vamos desenvolver toda a expressão. Isso aqui é o que acaba dando trabalho. Né? Então, 2 menos 4x mais 2x ao quadrado, mais 3 vezes a expressão. Então, vamos ter 6x menos 12x ao quadrado, mais 6x ao cubo, mais 4, menos 12x, mais 8x ao quadrado e menos 4x ao cubo, tá? Vamos ver quanto que vai dar essa nossa expressão, então, tentando simplificá-la. Tá? Temos 2, temos um 4 e temos só, né, de constantes somente eles. Teremos somente um 2 e um 4, então temos 6. Com 4x, né? Com a variável x, temos menos 4, 6 e 12, negativo,
Tá? Então temos menos 4 com 6, menos 4x com 6x, 2x, então menos 10x. X ao quadrado, nós temos 2x ao quadrado, menos 12x ao quadrado, e mais 8x ao quadrado, vai gerar então menos 2x ao quadrado. E expressão ao cubo, temos 6x ao cubo com menos 4, então mais 2x ao cubo. Tá? Essa é a nossa expressão calculada da primeira integral. Então vamos para a segunda integral. A segunda integral é a integral de 0 até 1. A integral de 0 a 1 de 6 menos 10x menos 2x ao quadrado mais 2x ao cubo, integrado na variável x, 6x menos 5x ao quadrado, menos 2 terços de x ao cubo, mais meio de x à quarta. Tá? Toda essa expressão calculada, então, de 0 até 1. Para 0, ela vai zerar inteira, então vamos substituir apenas o 1. A gente vai ter 6 menos 5 menos 2 terços mais meio. Tá? Precisamos aqui tirar o mínimo, tá? Então o nosso momento em x vai ser dado por, o mínimo é 6, tá? O mínimo múltiplo comum é 6. 6 por 1 é 6, vezes 6, 36. 6 vezes 5, menos 30. Menos 4, mais 3. Tá? Então a gente vai ter aqui 6, menos 4, 2, mais 1, 5. Mais 3, 5. É isso mesmo? 36 menos 36, 6 menos 4, 2, mais 3, 5. 5 sextos. Achamos então o momento em x. Tá? O momento em x, temos a massa, que ela é 8 terços, tá? E agora o momento em x. A gente precisa agora do momento em y, tá? E o momento em y, aqui vai ser interessante, é que ele é a nossa expressão, né? A nossa função multiplicada por x. Tá? Então eu vou colocar aqui a notação de integral e vocês vão ver o que eu vou acabar facilitando um pouco. Né? A integral de 0 a 1 da integral de 0 a 2 menos 2x, né, de x vezes 1 menos 3x, é menos mesmo? Mais 3x, mais 3x, mais y, é mais y, em dy dx. Tá? Então a nossa primeira integral vai ser a integral de 0 a 2 menos 2x. Esse x, né, a gente vai estar integrando y, ele é constante, então eu posso colocar fora. Posso colocar aqui x vezes 1 mais 3x mais y dy. E qual que é a vantagem nesse caso? Essa integral a gente já calculou para fazer a massa. Tá? Então vai ficar x vezes... Qual que é o valor dessa integral? Vamos voltar aqui atrás. Né? O valor da primeira integral é menos 4x ao quadrado mais 4. Tá? Então, menos 4x quadrado mais 4. É isso mesmo? É isso mesmo. Tá? Agora multiplicada por x. Tá? Então vai ficar menos 4x ao cubo mais 4x. Tá? Então já posso ir para a segunda integral, que vai dar o nosso momento em y. Tá? Integral de 0 até 1 de menos 4x ao cubo mais 4x. Tá? Sempre vai acontecer isso? Sempre. Tá, gente? Por quê? Porque para calcular o centro eu preciso da massa.
E para calcular a massa, eu já vou ter resolvido essa integral, tá? Ou seja, pelo menos parcialmente essa integral aqui. Tá? Então, dx. A nossa integral vai ser, então, menos x à quarta mais 2x ao quadrado integrados de 0 até 1. Tá? E a integral de 0 até 1, neste caso, para 0 vai zerar, para 1 vai dar menos 1 mais 2, ó, menos 0, e vai dar 1. Tá? Achamos, então, o nosso momento em y. O momento em y é igual a 1. Tá? Deixa eu aumentar aqui. Pensei que iria ser suficiente a quantidade de slides que eu havia deixado. Tá? Então, qual vai ser o valor de x traço, né? Ou a coordenada do centro de massa em x? Tá? Vamos dar uma olhada de volta na nossa expressão. É 1 sobre m. O nosso m é 3/8. Tá? Então, 1 sobre... é 8/3, na verdade. O que eu falei? 3/8? Não sei. Já pensei na inversa. Aqui a gente vai inverter isso. Tá? 1 sobre 8/3 vezes o momento em y. O momento em y é 1. Tá? Vamos só confirmar lá. Ó. Vezes o momento em y. Tá? Vezes o momento em y. Essa expressão, então, ela vai dar 8/3. Então, essa é a coordenada x do centro de massa. Tá? Depois eu vou fazer ali uma comparaçãozinha com vocês. Eu vou fazer já, né? O que é 8/3, na verdade? 8/3 é dividir o 3 vezes por 2, certo? Então, 0,75 ele vai dar 0, vamos fazer aqui, vai, pega a calculadora, estou com preguiça. 3 dividido por 8, né? Então, 0,375, tá? 375. Vamos ver se faz sentido essa ser a coordenada x do centro de massa, tá? Eu vou olhar aqui, ó. O eixo x ele vai de 1 a 0, né? De 0 até 1. Então, o ponto ser 8/3, né? Ou 3/8, tá? O ponto ser 3/8, ele faz sentido, tá? Ele está dentro da região, tá? Ele está no 0,375, quase 1/3 da região, né? Este ponto. Falta a coordenada y, né? Então isso aqui é o x, isso aqui é o y, o nosso centro de massa. Tá? Bom, achamos a primeira, a coordenada y. Ela é 1 sobre a massa, ou seja, 1 sobre 8/3, vezes, né, o momento em x. Né? O momento em x é 5/6. Tá? Então, 5/6. Então, nós temos aqui 3/8 vezes 5/6. Dá para a gente simplificar o 3 com o 6. Então, a gente vai ter 5 sobre 16avos, tá? Isso quer dizer que o nosso y do centro de massa é 5 dividido em 16 partes, que é 0,3125. Tá? 0,3125. Tá? Que vai estar localizado, então, nessa região mais baixa aqui. Tá? Então, o centro de massa, né, onde que o peso pode ser representado nessa nossa superfície. Tá? Então, poderia colocar o passeio, volta aqui, né, o centro geométrico, ou centro de massa, centro de gravidade, vai ser dado pelas coordenadas 3/8 e 5/16. Certo, gente? Grande abraço, bons estudos e até amanhã.
Estarei ali via Meeting no WhatsApp para estar esclarecendo dúvidas caso for necessário. Fui!